Os bastidores dos gigantes da Bíblia. O que ficou escondido em Gênesis 6. Você já se perguntou por que a Bíblia fala dos gigantes em Gênesis 6, mas deixa quase tudo envolto em mistério? São apenas alguns versículos e, de repente, silêncio. Como se um grande segredo tivesse sido trancado por séculos. Que verdade está por trás dessa história escondida e por que ela desperta tanta curiosidade até hoje? Fique comigo, porque neste vídeo eu vou revelar o que quase ninguém explica, os detalhes deixados nas sombras que podem transformar a forma como você enxerga essa passagem. Você está prestes a descobrir interpretações, tradições e revelações que poucos ousam compartilhar. Eu me dediquei a estudar esses detalhes ocultos, a mergulhar nos sussurros escondidos nas entrelinhas das Escrituras, para trazer a você uma perspectiva que vai além do óbvio e abre portas para uma compreensão mais profunda. E no final deste vídeo, eu vou mostrar uma conexão surpreendente. Um fio escondido dentro de Gênesis 6 que quase ninguém percebe, mas que depois de revelado, mudará para sempre a maneira como você lê essa história. O sussurro de Gênesis 6. O livro de Gênesis avança em sua narrativa, e ao chegar ao capítulo 6, um detalhe quase escondido, como um sussurro entre palavras, chama a atenção de qualquer leitor atento. Ali, em apenas alguns versículos, surge uma das menções mais enigmáticas de toda a Escritura: a existência de gigantes, descritos como homens poderosos, de renome, cuja origem e natureza não são plenamente explicadas. O impacto desse registro é imediato. Como pode algo de proporções tão extraordinárias ocupar um espaço tão reduzido no texto bíblico? Por que um tema que desperta tanta curiosidade até hoje foi tratado com tamanha brevidade? É como se o autor nos deixasse entrever um segredo, apenas o suficiente para instigar a imaginação e provocar inquietação, sem entregar todos os detalhes. Esse silêncio proposital parece carregar mais do que simples ausência de informação. Ele nos convida a refletir. Se em outros trechos da Bíblia encontramos genealogias extensas, listas de nomes, detalhes de acontecimentos e descrições minuciosas, por que, diante de seres descritos como gigantes, a Escritura prefere apenas tocar no assunto e seguir adiante? A sensação é de que existe uma chave escondida, um código velado, algo que não foi revelado completamente, talvez porque não fosse necessário para a mensagem principal, ou talvez porque certos segredos foram reservados ao mistério divino. Esse contraste entre grandiosidade e brevidade cria uma tensão narrativa que nos puxa para dentro do texto. A imagem que se forma é a de uma porta entreaberta. De um lado, sabemos que havia algo extraordinário. Homens que se destacaram pela força, pelo poder e pela fama. De outro, só podemos vislumbrar fragmentos dessa realidade, pois a porta não se abre totalmente. Essa escolha literária não é um acidente, mas um recurso que faz parte da própria natureza da revelação bíblica. O que nos é dado não é para satisfazer curiosidade vazia, mas para provocar um questionamento mais profundo sobre o sentido da existência, sobre o conflito entre o humano e o divino, sobre o limite da corrupção e a intervenção de Deus na história. O silêncio de Gênesis 6 nos obriga a enxergar além das palavras. Não se trata apenas de gigantes em tamanho físico, mas de algo que simboliza o excesso, a arrogância, a tentativa humana de ultrapassar fronteiras que não lhe pertencem. Ainda que esse entendimento vá se aprofundar nos próximos momentos, aqui já percebemos que o mistério não está apenas no que é dito, mas principalmente no que é omitido. É nesse espaço vazio, entre as linhas, que a revelação ganha força, porque abre espaço para a fé, para a busca e para a reflexão pessoal. Imagine o impacto que essa breve menção deve ter causado nos primeiros ouvintes da história. Povos acostumados a narrativas orais, a lendas de heróis e seres extraordinários, de repente se deparavam com um texto sagrado que também falava de gigantes. Mas ao contrário das mitologias ao redor, que detalhavam feitos e aventuras, a Bíblia opta por não alimentar a curiosidade mítica. Ela registra a existência, mas não explora os detalhes. Essa escolha se torna um diferencial.
pois mostra que o objetivo da Escritura não é criar fascínio pelo extraordinário, mas revelar a ação de Deus na história humana. É como se o texto estivesse dizendo: sim, existiram gigantes, mas não se perca no brilho daquilo que não tem importância eterna. O que importa é a mensagem de justiça, de correção e de intervenção divina que se segue. Mesmo assim, a semente da curiosidade foi plantada. Até hoje, estudiosos, teólogos, pesquisadores e até curiosos de fora do mundo religioso se debruçam sobre essas linhas em busca de explicações. A ausência de detalhes gerou teorias, tradições paralelas e livros apócrifos que tentaram preencher o silêncio. Esse silêncio, no entanto, também nos ensina algo. Deus não revela tudo. Ele escolhe revelar o que é essencial para a fé e deixar oculto aquilo que não edifica ou que pertence apenas ao mistério divino. O que se revela nesse primeiro contato com Gênesis 6 é que o texto não nos entrega apenas informação, mas uma lição de espiritualidade. Ao lidar com um assunto tão provocador de forma tão breve, a Bíblia nos mostra que a vida de fé não se sustenta em curiosidade, mas em confiança. O crente não vive de respostas completas, mas da certeza de que Deus sempre revela o que é necessário. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que essa brevidade nos provoca. Ela nos chama a perguntar, a buscar, a olhar para os bastidores. Porque se o texto é curto, o mistério é profundo. E talvez seja justamente nesse contraste que resida a sua força. Ao nos depararmos com esses poucos versículos, sentimos como se a Escritura Sagrada estivesse nos testando. Será que vamos passar correndo, achando que é apenas uma nota de rodapé na narrativa? Ou vamos parar, ouvir o sussurro e perceber que ali existe um universo inteiro escondido? O chamado é claro: olhar para além do que está dito, compreender que o silêncio de Gênesis 6 também fala e que muitas vezes os maiores segredos de Deus estão escondidos em passagens que a princípio parecem menores. É esse o convite inicial desta jornada. As páginas perdidas da história. Quando olhamos para a maneira como Gênesis 6 apresenta os gigantes, fica impossível não sentir a ausência de informações mais detalhadas. É como se estivéssemos diante de um livro do qual foram arrancadas várias páginas. Sabemos que havia algo impressionante, seres que marcaram profundamente sua época, mas temos acesso apenas a fragmentos. O texto sagrado nos oferece uma imagem rápida, quase como um flash de luz, que ilumina uma cena grandiosa por um instante e logo se apaga. Essa escolha não é comum nas Escrituras. Afinal, há trechos em que genealogias ocupam capítulos inteiros, listas de nomes e datas, se prolongam em minúcias, detalhes de construções e rituais, são descritos com cuidado quase arquitetônico. Então, por que, diante de algo tão extraordinário, a narrativa se restringe a poucas linhas? Esse contraste cria uma sensação de vazio, como se existisse uma história perdida nas entrelinhas. A brevidade não diminui a importância, ao contrário, parece intensificar o mistério. É como se o próprio silêncio da Bíblia fosse uma provocação, um chamado para que o leitor percebesse que há mais do que os olhos alcançam. Muitos se perguntam: será que os detalhes foram omitidos de propósito? Será que a tradição oral carregava informações que nunca foram escritas? Ou será que Deus decidiu que esse assunto deveria permanecer envolto em sombras? Essas perguntas ecoam há séculos e fazem de Gênesis 6 um dos capítulos mais debatidos de toda a Escritura. Há quem veja nessa ausência uma espécie de censura sagrada, não no sentido de proibição humana, mas como uma escolha divina de não satisfazer a curiosidade que nada acrescentaria à fé. Outros acreditam que a própria brevidade é um recurso literário, para dar ainda mais peso ao julgamento que se segue com a narrativa do dilúvio. O que importa não é a glória dos gigantes, mas a justiça de Deus que se manifesta diante da corrupção da humanidade. Ainda assim, o vazio permanece, e esse vazio abre espaço para reflexões que não caberiam se tivéssemos todos os detalhes prontos. Esse aparente silêncio da Escritura também nos lembra que a revelação divina nunca foi uma coleção de informações para responder todas as perguntas.
ela sempre foi seletiva, sempre focada no que edifica, no que constrói fé, no que transforma vidas. Ao omitir o que poderia alimentar apenas curiosidade, a Bíblia nos convida a refletir sobre a importância do que realmente é essencial. Mesmo assim, essa ausência não impede, pelo contrário, estimula a busca. Ao longo da história, pensadores, teólogos e comunidades inteiras se debruçaram sobre Gênesis 6, tentando preencher as páginas que parecem faltar. Essa busca não é apenas intelectual, é espiritual. Quando sentimos falta de algo, somos impelidos a procurar. Quando percebemos lacunas, somos levados a refletir mais profundamente. É como se a própria brevidade do texto fosse um convite à contemplação. As páginas perdidas não são um erro, mas uma estratégia para que o coração humano entenda que nem tudo está escrito, que há segredos guardados por Deus e que é nesse espaço de silêncio que a fé floresce. E talvez o que chamamos de páginas perdidas não seja perda, mas intencionalidade. Talvez o silêncio não seja vazio, mas linguagem. Porque às vezes, o que Deus não revela em palavras, Ele revela em silêncio, ensinando que há mistérios que só podem ser compreendidos no tempo certo, ou talvez nunca plenamente, porque o essencial não é conhecer tudo, mas confiar nele. Sombras antigas. Além do texto. Quando a Bíblia se cala em Gênesis 6, surgem tradições que tentam preencher o silêncio. O leitor percebe que apenas alguns versículos falam dos gigantes, mas a mente humana, sempre sedenta por respostas, buscou ao longo da história completar essas lacunas. É nesse ponto que entram em cena escritos apócrifos, tradições judaicas antigas e até mesmo relatos preservados em culturas diferentes, que parecem ecoar o mesmo mistério. Esses registros não fazem parte do cânon bíblico, mas revelam como esse tema atravessou gerações e mexeu com a imaginação de povos inteiros. O simples fato de existirem já mostra o impacto que esse enigma causou. O chamado Livro de Enoque é um exemplo marcante. Ele não está entre os livros reconhecidos pela maioria das tradições cristãs, mas foi altamente respeitado por muitos judeus antigos e até citado em alguns escritos do Novo Testamento. Nesse livro, os gigantes não aparecem apenas como figuras poderosas, mas como descendentes de uma união polêmica entre filhos de Deus e filhas dos homens. O texto descreve seres de tamanho descomunal, resultado de uma transgressão espiritual que teria abalado a ordem criada por Deus. Mesmo que não façam parte da escritura inspirada, esses relatos revelam como a tradição interpretou e expandiu os silêncios do Gênesis, trazendo um pano de fundo mais amplo ao que a Bíblia apenas sugere. Não foram apenas os judeus que preservaram ecos dessa história. Povos da Mesopotâmia, onde surgiram alguns dos relatos mais antigos da humanidade, falavam de heróis semidivinos, seres que eram maiores do que os homens comuns e que marcaram a terra com seus feitos. Os gregos também tinham seus titãs, figuras gigantes que lutaram contra os deuses e foram derrotados, mas permaneceram como símbolo do excesso humano. Os povos nórdicos contavam lendas de gigantes que viviam antes da ordem estabelecida no mundo. Até mesmo povos indígenas nas Américas possuem histórias de homens enormes que habitavam a terra no passado. É como se o eco desses gigantes estivesse inscrito na memória coletiva da humanidade, atravessando culturas e continentes. Essas tradições não são provas absolutas, mas são sinais de que a humanidade sempre carregou a lembrança de algo que parecia maior que a própria vida. É curioso perceber que, enquanto a Bíblia é econômica em palavras, as culturas ao redor foram generosas em relatos, como se tentassem preencher o espaço que a Escritura escolheu deixar em aberto. Esse contraste nos ensina algo. O que Deus deixou em silêncio, o homem tentou completar. E é nesse esforço que surgem tanto sabedoria quanto confusão. Porque, no desejo de preencher o vazio, muitas vezes nascem exageros, mitos e até desvios. No entanto, não podemos simplesmente ignorar esses ecos antigos. Eles revelam que havia algo real por trás da tradição, algo tão marcante que não podia ser esquecido. Ao cruzar as sombras das culturas com o silêncio de Gênesis, o que surge
não é uma resposta definitiva, mas um cenário que nos ajuda a entender a profundidade desse mistério. As sombras, além do texto, não substituem a Bíblia, mas nos mostram que a questão dos gigantes não era isolada. Ela fazia parte de uma rede mais ampla de memórias, de medos e de lições espirituais. E talvez o maior aprendizado aqui seja perceber que o silêncio bíblico não significa ausência de verdade, mas foco. Enquanto outros exaltavam feitos e construíam mitologias, a Bíblia manteve o essencial. Reconheceu a existência, mas não se perdeu nos detalhes. E isso, de certa forma, é ainda mais poderoso. Porque quando o texto sagrado nos entrega apenas o necessário, ele nos ensina a não viver de curiosidades vazias, mas a buscar a verdade que permanece além das sombras. Gigantes como símbolos do excesso humano. Quando pensamos nos gigantes de Gênesis 6, é fácil imaginar apenas seres enormes, de força descomunal e proporções sobre-humanas. Mas a Bíblia nunca teve como objetivo apenas satisfazer curiosidades físicas ou descrever características externas. O que está nas entrelinhas pode ser ainda mais profundo. Esses gigantes se tornaram símbolos de algo que ultrapassa o tamanho corporal. Representam o excesso humano, a arrogância, o abuso de poder e a corrupção que desafia a ordem estabelecida por Deus. Naquele contexto, não era apenas a altura que impressionava, mas a fama. O texto fala de homens poderosos, de renome, pessoas que marcaram sua geração. Isso mostra que, além de sua constituição física, eles carregavam influência social e política. Eram lembrados não só por sua força, mas pela forma como dominaram, corromperam e construíram um legado que se opunha aos planos divinos. A grandeza deles não estava a serviço do bem, mas do orgulho. E aqui está a chave espiritual. A Bíblia mostra que, quando o homem busca engrandecer-se além de seus limites, transforma-se em um gigante que ameaça a harmonia da criação. Esse simbolismo se encaixa em um padrão que percorre toda a Escritura. Sempre que o ser humano se enche de si, tentando ocupar o espaço de Deus, nasce a queda. Foi assim na Torre de Babel, foi assim com Faraó diante do povo hebreu, foi assim com Nabucodonosor em sua arrogância imperial. Os gigantes são mais um capítulo desse mesmo drama. São a representação do homem que se torna grande demais aos próprios olhos, a ponto de acreditar que pode viver sem Deus. E quando isso acontece, a ruína é apenas questão de tempo. A imagem dos gigantes também reflete um perigo que ultrapassa gerações. Em cada época, existem aqueles que concentram poder, que dominam com violência, que transformam sua força em instrumento de opressão. Esses gigantes modernos talvez não tenham estatura física fora do comum, mas carregam a mesma essência: o excesso descontrolado. Podem ser líderes autoritários, sistemas injustos, estruturas que esmagam os mais fracos. A narrativa bíblica, ainda que antiga, aponta para algo atemporal. Onde há poder sem limite, nasce um gigante. Essa compreensão nos ajuda a enxergar além do que está escrito em poucas linhas. O texto não precisa dar detalhes sobre altura ou aparência, porque o verdadeiro recado não está na forma, mas no significado. Os gigantes simbolizam a distorção daquilo que Deus criou para ser equilibrado. Representam o homem que rompe fronteiras éticas e espirituais, que confunde força com soberania, que troca a bênção da humildade pelo fardo do orgulho. E ao fazer isso, ele se coloca em rota de colisão com o próprio Criador. O silêncio do texto sobre os detalhes físicos pode até ser frustrante, mas a mensagem espiritual é clara. Todo gigante que nasce do excesso humano se levanta apenas para cair. Essa queda não acontece apenas porque Deus intervém, mas porque a própria corrupção gera destruição. O gigante é um aviso vivo de que o caminho da arrogância e da autossuficiência sempre termina em ruína. Ao olhar para Gênesis 6, não vemos apenas figuras do passado, mas um espelho das tentações e perigos que continuam presentes em nosso tempo. E se os gigantes de ontem ainda falam hoje, é porque o ser humano não deixou de criar seus próprios excessos. A mensagem do texto nos convida a reconhecer os gigantes que habitam nossa própria realidade. Orgulho, egoísmo,
sede de poder, corrupção. Esses continuam sendo os inimigos que desafiam a ordem divina e ameaçam a vida em comunidade. Os gigantes são símbolos eternos de que, quando o homem ultrapassa seus limites e rejeita a vontade de Deus, ele cria monstros que destroem não apenas sua geração, mas deixam marcas que atravessam a história. A estratégia do silêncio divino. Ao observarmos o relato de Gênesis 6, percebemos que o silêncio não é descuido, mas estratégia. A Bíblia, que em tantos momentos se estende em descrições detalhadas, aqui se cala de forma enigmática, como se o próprio Deus tivesse escolhido esconder mais do que revelar. E esse silêncio não é vazio, é linguagem. Ele nos ensina que a revelação divina não tem como objetivo satisfazer todas as curiosidades humanas, mas conduzir àquilo que é essencial para a fé. O que Deus decidiu não dizer pode ser tão importante quanto o que ele decidiu registrar. Esse recurso aparece em outras partes da Escritura. Pense em quantos anos da vida de Jesus permanecem em silêncio, sem relatos claros. Entre a infância e o início do ministério público, temos apenas alguns vislumbres, e o resto é mistério. Por quê? Porque o silêncio, nesse caso, tem a função de preservar o foco, de nos lembrar que a fé não nasce de conhecer cada detalhe histórico, mas de confiar no que foi revelado. Com os gigantes, algo semelhante acontece. O pouco que é dito basta para que saibamos de sua existência e compreendamos o peso espiritual da corrupção daquele tempo, mas não há espaço para alimentar fantasias ou distrações que desviassem do propósito central, mostrar a gravidade do pecado humano e a resposta de Deus através do dilúvio. O silêncio divino, portanto, não é omissão, mas filtro. Ele separa o que é importante daquilo que apenas desperta curiosidade. Esse filtro nos educa, nos disciplina a olhar para o essencial. Deus não nos trata como colecionadores de informações, mas como filhos que precisam aprender lições para viver com sabedoria. Ele revela o suficiente para que possamos caminhar com fé e mantém oculto aquilo que no fundo não edifica. Esse silêncio, longe de ser uma falta, é um ato de cuidado. E quando olhamos para a tradição humana, vemos que o silêncio de Deus não impediu o homem de tentar preencher as lacunas. Escritos antigos, lendas e mitos se espalharam em várias culturas, tentando explicar o que Gênesis deixou sem resposta. Mas talvez seja justamente aí que reside o ensinamento. Quanto mais tentamos substituir o silêncio divino por nossas palavras, mais corremos o risco de distorcer a verdade. O silêncio de Deus é pedagógico, é um lembrete de que a fé não se apoia em respostas completas, mas em confiança. Esse silêncio também nos convida à humildade. Nos lembra de que existem limites para o que podemos conhecer. Nos mostra que Deus é maior do que nossa curiosidade e que nem tudo foi feito para ser revelado aqui e agora. A vida espiritual não é sobre saber tudo, mas sobre confiar naquele que sabe. E, paradoxalmente, esse silêncio não nos afasta de Deus, mas nos aproxima, porque nos leva a depender daquilo que Ele decidiu revelar como suficiente para a salvação e a vida. Assim, quando lemos Gênesis 6 e sentimos o peso do que não foi dito, precisamos lembrar que o silêncio é parte da mensagem. É como se Deus estivesse dizendo: não se perca nos detalhes, olhe para a essência. Os gigantes existiram, mas não é sobre eles que sua vida deve girar. O que importa é entender o que essa história revela sobre o coração humano e sobre a santidade divina. O silêncio nos chama a ouvir mais do que palavras, nos chama a ouvir o próprio Deus no espaço entre as linhas. Ecos esquecidos entre as culturas. Quando o silêncio da Bíblia deixa perguntas sem resposta, os ecos desse mistério se espalham pelas culturas do mundo. E é impressionante perceber como diferentes povos, em épocas e lugares distantes, guardaram memórias semelhantes de gigantes, como se a humanidade carregasse uma lembrança comum inscrita no coração coletivo. Não se trata de mera coincidência, mas de uma percepção de que algo grandioso, que transcende fronteiras, marcou o início da história humana. Esses relatos não são iguais, variam em detalhes e formas,
mas todos parecem apontar para a mesma direção. Existiram seres que ultrapassavam a medida comum, homens ou criaturas, cuja existência ficou gravada como sinal de um tempo em que a ordem parecia rompida. Na Mesopotâmia, berço de tantas narrativas antigas, encontramos registros de semideuses, guerreiros de tamanho incomum, descendentes de misturas entre seres celestiais e humanos. Na tradição grega, os titãs são apresentados como forças colossais que desafiaram os deuses e acabaram derrotados, mas cuja lembrança continuou alimentando lendas. Entre os nórdicos, havia memórias de gigantes que habitavam a Terra antes da criação do mundo como o conhecemos, seres que representavam o caos primordial vencido pela ordem divina. Até mesmo entre povos indígenas das Américas, relatos de homens enormes, que dominavam pela força e que foram destruídos em catástrofes, permanecem vivos na tradição oral. Esse conjunto de relatos mostra algo poderoso. O tema dos gigantes não é exclusivo de Israel, mas aparece como um fio que atravessa diversas culturas. Isso não significa que todos falem da mesma realidade histórica de forma literal, mas revela que a humanidade inteira reconheceu no passado a existência de figuras que ultrapassavam os limites. Esses ecos reforçam a ideia de que a narrativa de Gênesis 6 não é um detalhe isolado, mas parte de uma memória universal. A Bíblia, porém, escolhe tratar o tema com sobriedade, sem exageros, sem mitologia desnecessária, apenas registrando o suficiente para conectar o mistério humano à ação de Deus. O mais curioso é que enquanto as culturas ao redor celebravam e romantizavam seus gigantes, transformando-os em heróis ou em forças cósmicas, a Bíblia faz o oposto. Ela não glorifica esses seres, mas os insere como parte da corrupção que levou Deus a agir com justiça. Esse contraste é essencial. Mostra que, para a revelação bíblica, os gigantes não são motivo de fascínio, mas de alerta. Eles não são exemplo de grandeza, mas símbolos de decadência. Não são inspiração, mas aviso. Enquanto outros povos contavam os feitos dos gigantes com orgulho, a Escritura os coloca como pano de fundo da tragédia que antecedeu o dilúvio. Esses ecos esquecidos entre as culturas nos ajudam a entender que o mistério dos gigantes fazia parte da consciência global da humanidade. Não eram apenas lendas isoladas, mas memórias persistentes. A diferença está em como cada tradição escolheu interpretar essa lembrança. Para muitos, eles eram heróis que encheram a terra de feitos épicos. Para a Bíblia, eles foram sinais de que o excesso humano havia ultrapassado o limite e que uma intervenção divina era inevitável. Essa diferença revela o coração da mensagem bíblica. Não estamos diante de um conto para entreter, mas de um relato sagrado para instruir, corrigir e apontar para a santidade de Deus. E ao pensar nesses ecos que sobreviveram em tantas culturas, entendemos também algo profundo sobre a condição humana. O homem tende a enaltecer aquilo que o assombra. Cria mitos em torno da força, do poder, da grandiosidade. Mas a revelação de Deus nos chama a olhar para além da aparência e compreender a essência. Os gigantes, que para tantos povos se tornaram ídolos, para a Bíblia se tornaram advertência. Essa diferença é decisiva, porque ao invés de ficarmos fascinados com a grandeza que corrompe, somos convidados a refletir sobre os limites que preservam a vida. A queda, antes do dilúvio. O capítulo 6 de Gênesis não está ali por acaso. Ele funciona como um prelúdio dramático do que viria a seguir. O dilúvio, a grande resposta divina à corrupção da humanidade. Antes que as águas cobrirem a terra, o texto revela uma sociedade marcada pela decadência, e os gigantes aparecem como parte desse cenário sombrio. Eles não são apenas figuras curiosas, são símbolos do ponto máximo da degradação humana. Sua presença marca o estágio final de uma humanidade que havia se afastado tanto de Deus que já não havia retorno. Perceba como o texto é estruturado. Primeiro, fala da multiplicação dos homens e da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Depois, menciona o surgimento dos gigantes, homens poderosos, de renome. Logo em seguida, a narrativa nos mostra a avaliação de Deus sobre aquele tempo.
A maldade do homem era contínua e profunda. O aparecimento dos gigantes, portanto, não é uma nota de rodapé, mas uma espécie de sinal do colapso moral e espiritual. Era como se a própria existência deles indicasse que a terra já estava madura para o juízo. Essa leitura nos ajuda a entender que o dilúvio não foi um ato arbitrário de Deus, mas a consequência inevitável de um mundo que havia se corrompido até os alicerces. Os gigantes representam essa ruptura. Eles surgem como evidência de uma humanidade que ultrapassou limites, que brincou com fronteiras espirituais, que transformou poder em opressão e glória em degradação. A queda antes do dilúvio não foi apenas física ou social, mas espiritual. O coração humano havia se tornado tão endurecido que o próprio Criador declarou que se arrependia de haver feito o homem. Ao colocarmos os gigantes nesse contexto, percebemos que sua importância não está apenas na curiosidade que despertam, mas na função que cumprem dentro da narrativa bíblica. Eles são um marco, um alerta de que algo terrivelmente errado havia acontecido. Sua aparição antecede a decisão divina de purificar a terra. Eles não são protagonistas da história, mas são sinais de que a história estava prestes a ser reescrita. É significativo que o texto que fala sobre os gigantes esteja imediatamente conectado ao juízo do dilúvio. Isso mostra que não estamos diante de uma lenda isolada, mas de uma peça fundamental dentro do plano narrativo. Os gigantes são o reflexo do mundo corrompido que Deus julgou. Eles simbolizam a profundidade da queda que precedeu a renovação. E ao entendermos isso, vemos que a história não é sobre fascínio pelo extraordinário, mas sobre a seriedade da justiça divina. Essa perspectiva também nos convida a olhar para a nossa própria época. Antes de grandes colapsos, sempre existem sinais. Antes de quedas drásticas, sempre surgem sintomas que mostram que a corrupção atingiu níveis insustentáveis. Os gigantes foram esses sinais no passado. Hoje, talvez os sinais sejam diferentes, mas continuam apontando para a necessidade de despertarmos para Deus antes que seja tarde. A queda antes do dilúvio é uma advertência eterna. Quando o homem se afasta completamente do Criador e enaltece seus próprios excessos, as consequências inevitavelmente chegam. Os gigantes espirituais de hoje. Quando olhamos para os gigantes de Gênesis 6, é natural pensar em seres de proporções físicas descomunais. Mas a mensagem bíblica é muito mais ampla do que um detalhe sobre tamanho. Os gigantes se tornam símbolos que atravessam o tempo e nos ajudam a enxergar a realidade presente. Hoje, não encontramos homens de estatura sobre-humana, mas convivemos diariamente com gigantes espirituais e sociais que ameaçam nossa fé, nossa esperança e até nossa humanidade. Eles não se levantam com músculos ou armas, mas com ideias, sistemas e tentações que esmagam e escravizam. Um desses gigantes modernos é o orgulho. Ele se manifesta em sociedades que colocam o eu no centro de tudo, que glorificam a independência absoluta e esquecem que a vida só encontra sentido em Deus. Esse gigante cresce silenciosamente, alimentado por elogios pela busca por poder e pela exaltação da própria imagem. Quando se torna adulto, destrói relacionamentos, desfaz famílias e cria muros entre pessoas e Deus. O orgulho continua sendo um dos maiores inimigos espirituais, porque substitui a confiança em Deus pela confiança em si mesmo. Outro gigante do nosso tempo é a injustiça. Ela aparece quando os poderosos exploram os fracos, quando sistemas econômicos e sociais esmagam os mais vulneráveis, quando a desigualdade é tratada como algo natural. Esse gigante não tem corpo físico, mas tem mãos que ferem e vozes que calam. Ele está presente em corrupções, em governos que esquecem o povo, em instituições que priorizam lucro em vez de dignidade. A Bíblia nos lembra que a injustiça sempre clama aos céus, e a resposta de Deus nunca se cala diante dela. Também enfrentamos o gigante da ganância. É ele que leva o ser humano a acumular mais do que precisa, a destruir a criação em nome do lucro, a transformar pessoas em números. Esse gigante se alimenta do vazio interior, da incapacidade de se satisfazer,
da constante sensação de que nada é suficiente. A ganância nunca descansa, sempre exige mais, sempre quer crescer. Assim como os gigantes de Gênesis, ela é fruto de um excesso que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus. E não podemos esquecer o gigante do medo. Ele paralisa, impede decisões, sufoca a fé. O medo se apresenta como uma sombra que parece maior do que realmente é, mas que aprisiona multidões. O medo da perda, o medo da rejeição, o medo da morte. Esse gigante tenta calar a confiança em Deus, tenta impedir que caminhemos em fé, tenta apagar a chama da esperança. Esses gigantes modernos não aparecem em relatos míticos, mas se levantam diariamente diante de nós. Cada geração precisa enfrentar seus próprios gigantes. Não são apenas inimigos externos, mas batalhas internas que cada pessoa precisa reconhecer e lutar. O orgulho que cresce dentro do coração, a injustiça que tentamos ignorar, a ganância que se disfarça de ambição saudável, o medo que nos paralisa. Todos eles são gigantes que precisamos nomear, porque só assim podemos derrotá-los. A boa notícia é que a Bíblia também nos mostra como enfrentar esses inimigos. Não é com espada, não é com força física, mas com fé, humildade, justiça e confiança em Deus. Os gigantes de ontem caíram diante da vontade divina, e os de hoje também podem cair quando colocamos nossa confiança no Senhor. Reconhecer que eles existem é o primeiro passo. Enfrentá-los com coragem e fé é o caminho que Deus nos chama a trilhar. A esperança oculta na narrativa. Ao atravessarmos as linhas enigmáticas de Gênesis 6, somos levados a um cenário sombrio, onde os gigantes representam excesso, corrupção e decadência. O peso da maldade parecia sufocar toda a terra. Mas mesmo nesse quadro de ruína, existe uma semente de esperança cuidadosamente plantada por Deus. Essa esperança não aparece em gritos, não se revela em detalhes espetaculares. Ela está oculta, escondida dentro da narrativa, como um fio de luz que insiste em atravessar as sombras. E esse fio tem um nome: Noé. Quando tudo parecia perdido, Deus volta seus olhos para um homem simples, que andava com ele em meio à perversidade generalizada. Enquanto gigantes enchiam a terra de fama, poder e violência, Noé permanecia fiel. O contraste não poderia ser maior. Os gigantes viviam de excesso, mas Noé vivia de obediência. Eles buscavam glória para si. Ele buscava a presença de Deus. A Bíblia nos mostra que ainda quando o mundo inteiro mergulha no pecado, Deus preserva um caminho de redenção através daqueles que se mantêm fiéis. Essa esperança escondida em Gênesis 6 é também uma mensagem para nós. Ela nos lembra que não existe tempo tão corrompido em que Deus não seja capaz de levantar alguém que ande em sua presença. Noé se torna símbolo de que a justiça pode florescer mesmo em solo contaminado. Ele mostra que a fé não depende do ambiente, mas da decisão pessoal de permanecer com Deus. Essa é a esperança que o texto guarda. No meio da queda, sempre existe um espaço para o renovo. Ao conectar os gigantes à história do dilúvio, a Bíblia não apenas fala de juízo, mas também de salvação. O mesmo capítulo que anuncia a corrupção e a violência, anuncia também que Deus estava preparando um futuro. A arca construída por Noé se torna sinal de que a última palavra não é a destruição, mas a vida. O silêncio sobre os detalhes dos gigantes contrasta com a clareza da escolha de Noé, mostrando que quando Deus decide salvar, ele não precisa de força extraordinária, mas de fidelidade simples. Essa esperança oculta nos desafia a olhar para o presente. Vivemos em tempos que também parecem dominados por gigantes modernos: orgulho, injustiça, ganância, violência. Mas a narrativa nos lembra que, ainda assim, Deus continua olhando para aqueles que buscam andar com Ele. Se os gigantes simbolizam a arrogância humana que cai, Noé simboliza a humildade humana que se levanta pela graça de Deus. Essa é a chave que transforma a narrativa. No meio da queda, Deus prepara o recomeço. E o que aprendemos aqui é que a esperança não está nos gigantes,
não está na força nem na fama. A esperança está na obediência, na confiança e na fé. Quando todos parecem caminhar para a ruína, Deus se revela no silêncio daqueles que permanecem firmes. O enigma de Gênesis 6, portanto, não é apenas sobre gigantes esquecidos, mas sobre a esperança escondida, pronta para se manifestar em quem decide permanecer com o Senhor. A herança secreta dos gigantes. Ao chegarmos ao final dessa jornada por Gênesis 6, percebemos que os gigantes não são apenas figuras de uma história distante. Eles são marcas de um tempo em que a humanidade se perdeu nos próprios excessos e experimentou as consequências de afastar-se de Deus. Sua herança não está em ossos preservados ou em lendas repetidas, mas na lição espiritual que deixaram. Todo poder que se ergue contra o Criador está condenado a cair. E é nesse contraste entre a grandeza aparente e a queda inevitável que encontramos a mensagem mais profunda. Os gigantes representam o que acontece quando o homem tenta ultrapassar os limites da ordem divina. Eles se tornam símbolos da arrogância humana, da busca por fama e da corrupção que se espalha quando não há temor de Deus. Mas sua herança secreta é, paradoxalmente, um aviso. Um aviso que atravessou séculos e que continua vivo. A grandeza sem Deus não dura. O poder sem justiça se dissolve. A fama sem caráter se desfaz. Os gigantes caíram, mas o Deus que julgou e renovou a terra permanece o mesmo, chamando cada geração a refletir sobre seus próprios caminhos. E há ainda um detalhe que não pode ser ignorado. No mesmo capítulo em que os gigantes são mencionados, também aparece Noé, o homem que andava com Deus. Essa justaposição não é acidental. Mostra que, enquanto alguns buscavam grandeza sem limites, havia quem escolhesse a simplicidade da obediência. E essa escolha foi suficiente para mudar o destino da humanidade. A verdadeira herança não está na glória dos gigantes, mas na fidelidade de Noé. É como se o texto dissesse: os gigantes podem ter dominado a terra por um tempo, mas foi a fé de um homem que escreveu a próxima página da história. Essa é a herança secreta que permanece até hoje. O mundo sempre terá seus gigantes, forças que parecem invencíveis, desafios que parecem maiores do que nós, poderes que se apresentam como eternos. Mas o testemunho de Gênesis 6 nos lembra que nenhum gigante é maior do que o Deus que reina. Nenhum poder humano pode resistir à sua vontade. Nenhuma corrupção pode permanecer diante da sua justiça. O que os gigantes deixaram como legado não é inspiração, mas advertência. E essa advertência continua sendo necessária porque os gigantes mudam de forma, mas a mensagem de Deus continua sendo a mesma. No fim, o segredo que Gênesis 6 guarda não é sobre a altura ou a força dos gigantes, mas sobre o que sua queda revela. A terra pode estar cheia de violência, a corrupção pode parecer insuportável, mas Deus sempre preserva um caminho de esperança. Essa herança secreta é o chamado para que não nos deixemos seduzir pelo brilho do excesso, mas escolhamos a fidelidade silenciosa que transforma o futuro. Os gigantes ficaram para trás, mas sua história continua nos dizendo que o poder humano passa, enquanto a palavra e a justiça de Deus permanecem para sempre.